Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Meetup com as investidoras Anjo. A ideia aqui é um bate-papo mesmo com 5 investidoras e moderação da Luísa Lavini. Eu vou apresentar um pouquinho cada uma delas. A Maria Rita Espina Bueno é diretora executiva da Anjos do Brasil e fundadora da MIA, que é Mulheres Investidoras Anjo, e ela atua há vários anos com o desenvolvimento de startups e aproximação entre empreendedores e investidores anjo. Juliana Noronha é ex-executiva em empresas de tecnologia com uma história em empreendedorismo em segmentos diversos. Líder do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Barueri, investidora anjo no 100 Open Angels e também no Anjos do Brasil. Heloísa Guarita, fundadora e CEO da RG Nutri, consultoria estratégica em alimentos e nutrição, investidora e membro da Anjos do Brasil. Cláudia Rosa, empreendedora, CEO da plataforma digital de imóveis Clickey e influenciadora da Rede Mulher Empreendedora, investidora na Anjos do Brasil e Bossa Nova Invest. E a Luísa Lavini é responsável pelo 100 Open Angels, que tem como propósito melhorar a experiência do investimento anjo para startups e investidores. E é para a Luísa que eu passo agora a palavra para a moderação desse papo. Boa tarde, Obrigada. Luísa. Boa tarde, obrigada, Marco. Primeiramente, queria agradecer aí a presença de todas, né? A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo justamente para discutir a importância da diversidade no ecossistema de inovação. E a gente já está vendo, né, iniciativas focadas mais para as empreendedoras, fundos de fomento para empreendedoras mulheres, mas aqui a gente quer abordar um pouco o outro lado, né? Então, o papel da investidora. Então, a importância da gente ter mais investidoras ativas no ecossistema. Então, hoje, quando a gente olha aí a nossa rede do Open Angels, a gente mapeou aí mais de 3 mil investidores, e deles apenas 12% são mulheres. Então, a gente ainda tem uma desigualdade muito grande, né, da participação, e a gente quer fomentar exatamente isso. Então, aqui eu queria passar a palavra para cada uma de vocês, para vocês se apresentarem aí, contarem um pouquinho da trajetória e como que vocês se tornaram aí investidoras, né? Maria Rita, se puder começar. Obrigada, Luísa. É um prazer estar aqui com você e com tantas amigas para poder falar de um tema que é tão caro para nós, né? Que é tão relevante, não só para nós enquanto mulheres, mas para nós enquanto ecossistema. Bom, eu comecei a me envolver com esse ecossistema há quase 10 anos atrás, quando meu irmão, Cássio Espina, que é o presidente e fundador do Anjos do Brasil, criou Anjos do Brasil. Não vou contar muito a história dele, de como eu me conectei, para não ficar essa história muito longa, mas eu me envolvi logo nesse comecinho da Anjos do Brasil. E é um ecossistema apaixonante. Acho que todas nós que participamos, a gente percebe que é muita gente boa e do bem. Gente que, além de fazer investimento, de olhar financeiramente, sim, porque a gente olha para o retorno financeiro, a gente quer contribuir com algo a mais, né? E aí, logo nesse começo, eu percebi que era um ecossistema ainda muito de homens brancos, né? A gente olhava, a gente viajava, homens falando nos painéis, homens investindo, homens o tempo inteiro. Eu sempre brinco, não tenho nada contra homens, adoro, principalmente meu marido, mas faltava muita coisa e eu comecei a me aprofundar nesse tema e tentar entender por que isso acontecia, e eu acho que a gente vai poder discutir isso bastante aqui, e o que a gente poderia fazer para melhorar, né? E foi aí que eu fundei o MIA, convidei a Ana Fontes para ser cofundadora e a Camila Farani, para que a gente começasse a trazer esse movimento baseado numa série de iniciativas internacionais para o Brasil, para a gente aumentar esse número. Quando a gente começou, eram mais ou menos 7% das mulheres que eram investidoras anjo, até um pouquinho menos do que isso no Brasil. Hoje a gente está em 12%, então vocês aí estão com o percentual médio de Brasil. O que a gente espera fazer hoje com todo mundo que está ouvindo a gente é mudar esse percentual. Mas eu acho que a gente vai bater papo, depois eu conto mais. Ótimo. Juliana, se puder contar um pouquinho da sua trajetória? Então, gente, como eu falei, né, comecei minha carreira como executiva em empresa de tecnologia, trabalhei na TOTS lá atrás, e depois eu me aventurei como empreendedora em diversos segmentos, né? Recentemente eu estava com uma escola de inglês, já trabalhei no mercado de merchandising, mas tecnologia sempre foi minha paixão, quer dizer, eu sempre fui uma curiosa desse mundo conectado. Eu brinco que eu era daquela eu tinha a calculadora Cássio, agenda eletrônica Cássio, fui para o Palm, então, assim, eu sou uma early user total, né? Outro dia eu me dei conta de que eu fui uma das usuárias do Dropbox na fase de beta, né? Quer dizer, tudo que aparecia ali, então, essa curiosidade sempre foi uma coisa que eu tinha,
no mercado de tecnologia, e quando eu saí, foi uma das coisas que eu senti falta. Há 2 anos atrás, acho que em abril de 2018, num dos encontros de mulheres, inclusive, na verdade, num evento da Elevate, que é um grupo de network feminino, aconteceu uma palestra do Marcelo Taz. Era um evento, era um jantar, onde Marcelo Taz estava falando sobre comunicação na aceleração digital. E aquilo foi a primeira provocação para eu dizer o seguinte: tem uma coisa me incomodando, eu quero voltar para esse jogo. Eu terminei indo fazer o curso, efetivamente, do Taz. Eu fiz esse curso em abril de 2018, que era no IBMEC. E aí eu comecei a olhar para esse mercado e fazer uma trajetória eu brinco de speed learning, né? Porque se esse mundo está veloz, a gente precisa ser tanto quanto. E aí uma das coisas que eu conto, né, desses pequenos desafios, né? O primeiro desafio foi dentro de casa, né? Eu tenho um marido que trabalha em banco e que via o mundo muito de forma concreta. E de repente eu estou falando de uma coisa, a startup é uma coisa que a gente olha e não sabe exatamente o que é que aquilo vai dar, né? E a gente estava vivendo um momento onde o dinheiro que ficava parado no banco ficava rendendo muito mais. Então, o capital de risco não era uma coisa que ele pensava, mas como é que se sai? Então, eu tive um trabalho de aculturamento não só meu, mas de todas as pessoas que me envolvem. E, coincidentemente, uma dessas pessoas foi o Ricardo Blagevich, que é da 100, também hoje, e a gente é vizinho, e um dia eu conversando com a mulher dele, olha, o Ricardo também está olhando para esse mundo. E aí a gente começou a bater papo, conversar. Eu, na época, conheci a 100 Open, né, Startups, e fui fazer um curso em Recife. Eu sou pernambucana, então apareceu na minha timeline um curso no César, na César School, sobre investimento anjo. Eu falei, bom, juntou para mim a fome com vontade de comer. Vou ver minha mãe, vou ver minha família e vou fazer um curso bacana. E quando eu cheguei lá, eu fiquei super feliz que a pessoa que estava dando a assistente que estava acompanhando o professor, uma das meninas, quando eu entrei na sala, ela me cumprimentou pelo nome. Ô, Juliana, bem-vinda. E eu falei, poxa, que legal, né? Ela fez o dever de casa, deve ter olhado meu LinkedIn para ver que eu era a Juliana. E na hora que as pessoas foram chegando, eu me dei conta de que eu era a única mulher. Eu não poderia ter outra Juliana na sala, né? E aí a gente começa nessa trajetória. Tive a oportunidade de conhecer também, fui almoçar com o Cássio. Cássio me colocou em contato com a Maria Rita, e aí eu comecei a fazer, de fato, uma expansão desse meu olhar, até o momento onde efetivamente eu comecei a investir. Ótimo. Luísa, se você puder contar um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu comecei porque eu sou da área de alimentos e nutrição há muitos anos, há 20 e poucos anos, e dentro desse mundo todo, eu comecei a ver o quanto a velocidade da própria indústria de alimentos estava lenta frente às possibilidades de inovação. E eu fui entendendo que eu queria conhecer essa rapidez das startups e ver como isso poderia ter um complemento, né? E comecei a ir atrás de falar, bom, como que eu não entendo tão bem, né? Não entendo tanto de investimento, mas eu gosto muito dessa área, então talvez eu possa contribuir também dentro desse mercado com um pouco esse olhar, né? Smart money e talvez o meu prazer desse momento anjo, que eu acho que isso que é uma coisa muito legal, né? Que eu acho que está dentro um pouco da gente, quando a Maria Rita fala de você colaborativo, isso me deu um olhar de muito prazer. Então, eu comecei a ir atrás e ver algumas oportunidades e, naturalmente, foi acontecendo algumas oportunidades de investir. E entender o que estava acontecendo nesse mercado, né? Porque, como a Juliana falou, esse fast speed learning, na verdade, a gente vai aprendendo on the go mesmo. Acho que tem muita coisa nova, muito um aprendizado conjunto, né? E você está aberta para esse aprendizado. E aí eu comecei a investir em algumas empresas e acho que foi no ano passado. Eu também fui apresentada para a Maria Rita, né? E ela falou, não, Elô, você não pode mais investir sozinha, você tem que investir em grupo, é muito mais rico, é muito mais valioso.
E ela falou, o nosso maior sucesso é uma empresa que tem 70 investidores. Eu falei, não, essa mulher tá louca, não é possível, né? A gente que tem uma veia empreendedora, você tem que sentar com muita gente para discutir, é um grande desafio, né? Mas eu entendi que todo esse movimento compartilhado de aprendizado e de troca, ele é muito rico, né? Ele é diferente, eu tenho uma empresa, né, há tantos anos, eu tenho uma sócia só, mas eu decido, eu faço, eu estou na frente. Então, dentro desse ambiente, é uma coisa totalmente diferente o compartilhar. Mas eu fui aprendendo o quão rico é isso, né? O quão rico ter pessoas discutindo desde o início. Então, eu acho que nessa trajetória minha, eu fui ganhando parceiros, experiência e hoje tenho alguns investimentos e entendo assim que o processo ainda é de grande aprendizado, né? Mas acho que vale muito a pena. Ótimo. Cláudia, se puder contar para a gente também da sua trajetória. Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. A minha trajetória, na verdade, foi uma transformação de carreira que eu fiz, né? Em 2011, eu trabalhava na IBM, antes eu trabalhei na PwC, então eu vim do corporativo, deixei uma carreira de consultora para empreender, né? Então eu saí realmente para empreender, montei um negócio, foi um negócio muito bacana, foi e-commerce. E 2 anos depois eu consegui vender, eu tive propostas para vender, então eu consegui vender, embora fosse a minha paixão. E nesse momento eu me aproximei da Rede Mulher Empreendedora, porque eu estava buscando mais fortalecimento no mercado, mais networking, porque quando você trabalha em empresas grandes você tem muito isso, né? Então, dentro da Rede Mulher, eu acredito que foi 2013, a Ana Fontes me convidou para ser embaixadora, então eu comecei a fazer muitas mentorias. Sei lá, eu acho que eu cheguei a fazer mais de 2.000 mentorias, 50% do meu tempo era muito dedicado, eu gostava muito disso, então eu aprendi muito, né? Então eu usava muito da minha experiência como consultora para ajudar empreendedoras, né? E nesse meio eu acabei conhecendo sim algumas startups, eram bem poucas, e comecei a ser convidada para participar como mentora de startups e participar de bancas, né, de validação. E eu adorava, é um pouco do que a Maria Rita falou, é um mundo apaixonante. Eu me encontrei completamente nesse ecossistema, um pouco pela minha experiência, um pouco pela minha contribuição, porque eu gosto muito de pessoas, mas também por você entender o quanto que você pode contribuir com sonhos, né? São sonhos de empreendedores e quanto que você pode realmente alavancar tudo isso. Então, eu acabei evoluindo nessa questão, indo muito nessa vertente de mentorias, mas acabei focando muito em startups, né? E também num desses eventos, eu já estava muito envolvida e conversei com a Maria Rita. Eu falei, Maria Rita, eu tenho tantas startups que me procuram, eu falo de investimentos e eu falo muito, eu indico a rede, mas eu não tenho todas as informações, né? Aí a Maria Rita falou, Cláudia, vamos lá para Anjos, você participa de reunião, conhece, acho que tem tudo a ver, né? Isso foi final de 2015, quando foi começo de 2016, eu fui para a primeira reunião lá na Anjos, eu simplesmente amei, me identifiquei muito, já comecei aí a participar ativamente, foi muito bacana. Senti falta realmente, acho que uma das primeiras conversas que eu tive ali com a Maria Rita foi realmente que eu senti que éramos poucas, né? Acho que tínhamos 3 mulheres, né? Acredito que era isso. E eu estranhei muito isso. Aquilo me chamou muita atenção, realmente eu fiquei um pouco chocada com aquilo, mas aquilo de forma alguma me inibiu, né? Tanto que eu falei com a Maria Rita, eu falei, isso a gente vai reverter isso está aqui ainda. Mas eu acredito que essa transformação que eu fiz, essa contribuição com as mentorias e essa minha migração para Anjos do Brasil,
eu consegui ter uma formação muito boa. Eu aprendo frequentemente, né? Eu aprendo constantemente, né? Então, eu investi em algumas startups na Anjos e acabei também investindo em alguns pools dentro do Bossa Nova, que é uma outra dinâmica de investimento, mas que também eu já acompanhava aí de alguma forma, tanto os líderes, né, do Bossa Nova, quanto alguns investidores também que a gente se encontra sempre nesse ecossistema, mas a minha trajetória foi essa. Então, foi uma transformação e esse é meu plano B realmente de carreira, né? Deixar um pouco o empreendedorismo e migrar realmente como investidor aí, né, nos programas e fazer parte cada vez mais. É isso. Perfeito. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas já. Eu só quero avisar para o público também que, se eles quiserem, eles podem usar aqui a ferramenta de Q&A, não sei se todo mundo conseguiu já localizar, para fazer perguntas, e daí, conforme for, eu vou também endereçando as perguntas aqui no painel, tá? Então, a primeira pergunta aqui que eu queria pôr para vocês é com relação a barreiras, né? Então, que tipo de barreiras vocês enfrentaram aí durante a trajetória de vocês, a carreira, principalmente pelo fato, né, de sermos mulheres. Então, por mais que a gente saiba que hoje já temos mulheres em diversos cargos de poder e tudo, ainda somos minoria, isso ainda, às vezes, pode gerar algum tipo de barreira, né, para a gente. Então, se vocês pudessem compartilhar um pouquinho de alguma situação que vocês tenham sofrido de barreira, que vocês tiveram que superar. Eu acho que é muito interessante a gente falar disso, né, Luísa, porque normalmente não são barreiras explícitas, né? Você está falando aqui com mulheres todas fortes e poderosas, como eu gosto de dizer, então a gente acabou encarando e nenhuma dessas coisas nos impediu de seguir adiante. Mas a gente é uma exceção no geral, né? Às vezes eu converso com várias executivas que digam, não, eu nunca sofri nada, né? Mas o que eu entendo é que a gente não percebe algumas coisas, né? A gente não entende o quanto é mais complicado, porque o mundo vive de vieses inconscientes, todos nós, né? Eu tenho, você tem, a Cláudia tem, a Elô tem, a Juliana tem, todos nós temos uma série de vieses porque é como a gente se move no mundo, como a gente faz as coisas acontecerem, né? E a gente às vezes não percebe que isso está impedindo a gente de se integrar dentro de um determinado ambiente, né? E isso vai para muita coisa, né? Se eu for pegar, eu sempre conto uma história clássica de quando eu era jovem, eu já estou bem velhona, né? Eu acabei de fazer 56. Então, quando eu estava na faculdade, quando eu estava no colégio ainda, eu queria entrar na faculdade, eu era uma excelente aluna e eu queria fazer ITA, né? Eu queria fazer engenharia aeronáutica, eu queria construir avião. Era meu sonho, meu grande sonho era construir avião. Mulheres não entravam no ITA. E era normal isso, não entrarem no ITA. Não se entrava, mulheres não entravam, eu não podia fazer isso. O meu professor de física, e eu era, assim, uma aluna destacadíssima numa ótima escola de São Paulo, ele me dizia, e eu cito, que na época eu não ficava tão chocada, eu fico chocada depois quando eu entendi. Ele falava assim, você vai fazer corte e costura em Chique da Serra? Era esse o termo, né? Faz muitos anos, isso é verdade. Isso não me impediu de seguir adiante, mas podia ter me impedido, né? Às vezes a gente entra numa sala repleta de homens e é mais difícil a nossa voz ser ouvida, né? Ainda hoje tem gente que, assim, todo mundo sabe o meu papel dentro da Anjos, né? O meu papel é diferente do papel do Cássio. O Cássio é presidente, conselho estratégico, quem resolve uma série de coisas sou eu. A quantidade de pessoas que, quando estamos os dois, vai falar com ele e não comigo, continua sendo enorme. Isso não me impede, mas isso faz com que a gente fique ali dentro de uma barreira de 12%. Né? Isso dificulta a vida para muitas empreendedoras. Né? Eu sempre conto uma história de uma empreendedora que foi elogiada. Disseram que ela era bonita quando ela fez o pitch. Isso não é elogio para a empreendedora, porque a empreendedora não precisa ser bonita nem feia. Como um empreendedor não precisa ser bonito nem feio, não é relevante para empreender. A aparência física não é uma questão relevante. Mas é difícil, porque até eu conseguir fazer com que os investidores entendessem que aquilo não era um elogio, foi um caminho, né? Então, acho que o que a gente precisa olhar com muita humildade para cada um de nós é quais são os meus vieses, quais são os meus preconceitos, o que eu, Maria Rita, olho quando eu lido com as pessoas no mundo, e aqui a gente está fazendo um recorte de gênero, mas podíamos também fazer um recorte de raça,
um recorte de condição socioeconômica, tem muitos recortes que a gente pode fazer. Como é que eu lido com essas pessoas? Porque eu lido a partir de uma série de preconceitos, de vieses, de formas de fazer. E isso é natural. E quando eu digo natural, não quero dizer certo, né? Não vamos confundir as coisas, senão daqui a pouco alguém vai dizer, Maria Rita disse que isso é normal. Eu não estou dizendo que é normal, eu estou dizendo que faz parte de como a gente se move no mundo, né? Assim como a gente sabe que para andar a gente tem que pôr um pé na frente do outro, a gente nem pensa nisso. Para lidar com a sociedade, a gente tem uma série de mecanismos que a gente vai usando, mas a gente precisa ter consciência disso e quebrar, para que a gente consiga ter muito mais diversidade. E diversidade para o mundo de inovação é fundamental. A gente não consegue chegar em nenhum lugar se forem as mesmas pessoas resolvendo os mesmos problemas. Ô, Luísa, você sabe que eu queria até, fiquei pensando, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante da mulher, acho bonita essa frase, né? Que são coisas que às vezes a gente nem percebe, né? Que a Maria Rita falou. Mas eu acho que existe uma forma de se colocar para nós mulheres que eu acho que muda tudo, sabe? E que é do D0, assim. Então, eu acho que a forma da gente se colocar, desde o início, numa conversa, numa reunião, no jeito de se colocar, de se vestir, muda. A nossa postura, ela pode mudar a resposta, né? Muitas vezes, do que vem do lado de lá, né? Então, eu já tive também muitas reuniões, independente de anjos ou não, onde a contribuição da mulher mudou a reunião, sabe? Uma forma mulher, né? Uma forma feminina de pensar, uma forma que nós somos diferentes em algumas coisas. E trouxe muito mais a harmonia ou solução para aquela história, comparativamente, sem ter uma voz feminina, sabe? Então, a diversidade, eu acho que é uma coisa assim que realmente ela é muito rica, né? E eu vou contar duas coisas rapidinho, assim, onde eu fui super preconceituosa com a diversidade, né? E morro de vergonha disso, mas eu acho que é importante eu contar, né? Uma de um investidor, a gente estava num pitch aí de um empreendedor, na verdade um grande call, e aí tinha uma pessoa no meio que de repente entrava, não entrava, e daí ele entrou, e de repente ele começou, no final de todo aquele pitch, falar, mas a linguagem dele, o jeito dele se colocar, assim, eu falei, gente, quem que é essa pessoa? Era totalmente inadequada, com português que não dava para entender de onde tinha surgido aquela pessoa, né? E eu desliguei aquele call, morrendo de vergonha, e falei para o empreendedor, eu falei, olha, quase pedindo desculpas, né? Eu falei, bom, não dá para essa pessoa entrar tão despreparada nesse negócio, né? De onde veio esse ser? E aí, passou 5 minutos, ele me mandou uma matéria dessa pessoa, que era, não sei se era, acho que era do Maranhão, super empreendedor, com uma história maravilhosa, né? De sucesso, e eu li aquilo, eu falei, gente, que idiota, entendeu? Porque, na verdade, aquilo não mudava tanto, poderia ser uma diversidade maravilhosa nesse caso. No fim, não acabou acontecendo por outras razões, que tinha um lado que ele não estava preparado para entrar, mas seria muito rico ter uma pessoa que não fosse de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que falasse já a língua de startups, de empreendedores, né? Teria sido muito rico, né? Então, eu morri de vergonha e eu estou me colocando nessa posição porque eu acho que a diversidade ela é tão rica e eu não vejo só em relação à mulher, né? Eu vejo em relação a muitas coisas que daí passam de forma desapercebida e que, de repente, você acaba escolhendo por um caminho ou de outro ou não ouve, né? E que eu acho muito rico. E eu acho que dentro de um ambiente que eu tenho visto de empreendedores anjos, é impressionante como alguns atores importantes, né? Eu não quero falar nome, mas no Anjos a gente toda hora encontra isso, no Anjos do Brasil, pessoas mais velhas, com um background importante, que param para ouvir o que eu estou falando, sabe? Então, assim, eu só estou fazendo o papel inverso aqui, porque eu também acho que o inverso é verdadeiro, né? Como a gente se coloca e o quanto a gente tem que estar aberto também para essa diversidade que aparece, né?
E eu acho que a mulher hoje ela tem toda a condição de se colocar de um jeito mais preparado, porque a gente está num mundo, né, corporativo há muitos anos já, né? No meu caso, eu acho que a minha proteção é entender menos, às vezes, do próprio investimento e entender mais de negócios que estão dentro da minha área, né? Que eu acho que é mais fácil você ter uma voz que talvez as pessoas querem ouvir aquela voz, né? Mas eu acho que é muito importante assim a forma como a gente se coloca, sabe? É engraçado, né? E às vezes o preconceito é inverso. Ele vem por um viés completamente diferente. Eu me casei muito nova. Eu me casei aos 20 anos. Então, quando eu estava na faculdade, eu participei de processos seletivos de multinacional e eu fui cortada em processos finais porque eu era casada, então era provável que eu fosse ter filho e que eu não ia poder me dedicar à carreira. Dentro da empresa, meu marido é executivo e eu, ao longo da minha carreira, muitas vezes ouvi, né, mas ela não precisa trabalhar, né? E a pergunta que eu faço é assim, mas peraí, as pessoas, talvez a questão financeira não seja importante, né, nesse momento como uma necessidade de sobrevivência. Mas eu preciso trabalhar, porque isso me move, né? E o que muitas vezes acontece, quando a gente termina vivendo isso, e talvez por isso o mundo de empreendedorismo tem tantas mulheres, porque elas vão, e foi o que aconteceu comigo. Eu optei, quando eu saí da carreira executiva e fui empreender, porque esse tipo de descredibilidade me tirava energia. Então, eu sempre mostrei, combati isso com trabalho. Então, tem uma história engraçada, porque assim, eu viajei para Las Vegas aos 7 meses de gravidez com um atestado falso para eu conseguir voltar para fazer uma apresentação na empresa, que era um evento da IBM mundial e tinha alguém que tinha que fazer. Eu falei, eu vou. Assim, com a barriga saindo na boca, pegando aquela conexão maluca. Então, assim, cada vez que alguém me falava isso, eu mostrava trabalho. Eu falei, então, eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer o meu. Mas, por outro lado, você começa a dizer, é desgastante, né? Então, quando a gente olha para esse mundo de investidor anjo, quando a gente olha para a startup, e a gente estava conversando, a Luísa contando, quer dizer, que das startups que ela está olhando, muitas empreendedoras, quer dizer, já tem mais empreendedoras mulheres, mas se a gente for para a massa de empreendedorismo brasileira, e quando a gente vai lá para o grupo de mulheres, né, Força da Mulher Empreendedora, muitas dessas mulheres vão empreender porque isso permite que ela consiga se posicionar num lugar onde ela está menos exposta a esse tipo de olhar, né, de preconceito, né? E a minha trajetória terminou sendo essa. Eu fui por esse caminho por isso. Eu acho bacana tudo isso que vocês falaram. Eu complemento só dizendo o seguinte, como eu disse, né, quando eu comecei, eu tive a honra de conhecer a Ana Fontes, conhecer a Rede Mulher, e a gente começou a falar de empoderamento feminino. Então, para mim foi muito bacana ter participado disso, e eu levava isso para as minhas mentorias, né? Quando a Luísa Trajano me convidou também para Mulheres do Brasil, também a gente falava muito de empoderamento feminino, e a gente falava principalmente da gente trabalhar o que realmente a gente quer, o que a gente acredita, o que precisa e de que forma que nós nos posicionamos, né? Então, eu tenho essa base, mas eu também vim de uma família onde a minha mãe é uma pessoa extremamente forte, eu tenho 4 irmãs também, sou mãe de 2 filhas, né? Tenho 2 meninas, então o meu mundo é muito feminino, né? Então, eu tenho isso muito forte. E eu acredito que as barreiras, quando você está falando, eu acho que tem muito a ver com o que a Maria Rita falou, que as pessoas elas não falam, né? Não são aqueles problemas ou aqueles preconceitos. Mas você vê, você sabe que existe. Mas eu acho que nessa trajetória como investidora, por eu ser muito focada e muito técnica, várias vezes eu fui participar de eventos, ou participar de bancas, e aí via piadinha, né? Olha, senta você no meio porque você é cota, né? Olha, pode falar primeiro porque é cota. Então, eu sempre, quando eu escutava isso, eu pedia para parar. Eu falei, olha, eu não sou cota, né? Eu vim aqui participar da banca. Então, eu sempre me impus também. Então, eu acho que isso é bacana. Em todas as situações que
Poderia ser uma brincadeira, que a Maria Rita falou também, pode ser um outro comentário. Eu acho que a gente tem que se impor. Eu acho que a gente tem que se impor, eu acho que é um trabalho bacana. Eu vejo realmente que a nossa participação, a contribuição feminina no ecossistema, não só de investimento anjo, mas do empreendimento como um todo, quando a gente está falando de empreendedorismo, é extremamente relevante. Eu concordo com vocês, o olhar feminino muda muita coisa, né? Eu já percebi isso, a gente percebe em algumas startups, a gente percebe também no corporativo. E eu acredito que sim, as barreiras existem, mas cada vez mais a gente tem feito esse caminho e com isso eu acho que a gente está conseguindo trazer mais mulheres e esse ecossistema ele está ficando mais interessante com essa diversidade, não tenha dúvidas. Uma das coisas que a Maria Rita falou, que é a coisa dessa sensibilidade feminina, Maria Rita, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar na live, dessa coisa do olho no olho, né? Em todos os empreendimentos, as startups que eu investi, duas delas são empreendedoras mulheres, né? Uma delas é a própria 100 e a outra é a Seven Waves. O meu olhar sempre foi para o empreendedor, é o olho no olho, o número só não me diz nada. E quando a gente para viver, para pensar o que a gente está vivendo na pandemia, quer dizer, a capacidade de ter resiliência, a capacidade de se transformar, a de não baixar a cabeça, isso tudo são características que a gente vê no empreendedor. E quando você faz um olhar menos... O meu marido brinca, né? A gente costuma brincar, se a mulher é mais emocional, sim, a gente olha outros aspectos que não são os aspectos lógicos e práticos, né? Eu brinco, uma das startups que eu sou investidora, que é a 321 Anjo, foi do ranking da 100, e eu me lembro que quando eu bati o olho, e é uma empresa na área de beleza e bem-estar em company, e quando eu bati o olho, eu falei, cara, esse negócio é muito interessante, e eu fui conversar com os colegas investidores, naquele grupo não tinha nenhuma outra mulher, e eu liguei para um e falei, e aí, o que você acha? É interessante, mas não tem nada a ver comigo. Não entendo. Eu não entendo. Não entendo. Né? Então, é um business que tem a ver com o nosso apelo feminino, sim, mas não só. Muitas vezes é o olhar, por exemplo, de como uma mulher vai receber aquela determinada solução que a startup tem. Quer dizer, é o olhar da diversidade mesmo. É entender que nós somos diferentes, e é o que você falou, não é? É uma mulher negra, uma mulher branca, são pessoas de várias diferentes origens, né? Eu costumo brincar com meu marido, às vezes ele vira, olha, mas isso aqui é mais legal. Isso é mais legal para quem, né? Até puxando esse gancho o que é legal para mim... A gente não te deixa falar, né, Luísa? Todo mundo está engatado. Imagina! Mas o que eu ia falar é até puxando o gancho da diversidade, né? Então, não só diversidade mulheres, né, mas diversidade como um todo. Então, como que vocês veem aí a importância da diversidade, principalmente no nosso ecossistema de inovação, não só na parte do empreendedor, né, na parte dos investidores, tudo, e também, Maria Rita, se você puder contar um pouquinho mais no Anjos do Brasil, como que vocês tratam a temática também da diversidade. Não, muito legal isso, assim, e obrigada pela oportunidade, todo mundo sabe que eu adoro falar da Anjos, então vou aproveitar. Mas, assim, eu queria até fazer, quando a gente fala de diversidade, a diversidade agrega valor, essa é a minha frase predileta, né? A gente não pode inovar se a gente não for diferente para tratar. Então, inovação é um conceito complexo, mas vamos simplificar e dizer, é dar uma resposta diferente para os problemas que existem. E você só vai conseguir fazer isso se você olhar de fora da caixinha, e de vários fora da caixinha, né? Um olha por aqui, outro olha por ali, e aí a gente vai realmente trazer uma solução diferente, que é o que está muito ligado à inovação. Então, a gente precisa disso, né? De pessoas diferentes, como a Elô falou. E a diversidade está em muitos níveis, né? Ela trouxe uma coisa muito legal, que é a diversidade regional. Como é difícil, às vezes, para a gente valorizar quem tem uma trajetória diferente. É fácil quando eu olho para um investidor, né, que quer entrar para a minha rede e vejo ali, ele foi formado numa grande universidade brasileira, fez pós-graduação numa internacional, esse level de uma grande corporação. Fácil dizer que a pessoa tem. Na hora que eu olho um empreendedor do Nordeste que fez uma faculdade de lá, será que eu sei avaliar essas qualidades, essa capacidade de agregar valor que ele tem? A gente tem que mudar toda a nossa visão.
E aí o que eu queria convidar todo mundo a fazer, né, todo mundo que está acompanhando a gente, é mudar os critérios pelos quais a gente avalia as coisas e as pessoas. Né? Tem um estudo que me impactou muito, é um estudo já de acho que 2 anos agora, né, que ele diz que as perguntas que a gente como investidor faz para empreendedores homens e para empreendedoras mulheres são perguntas diferentes. Uma são perguntas para que a gente, quando a gente fala com um homem, a gente fala do que ele vai alcançar, do sonho grande, do quanto ele vai faturar. Quando a gente fala com uma mulher, e isso foi feita uma análise real, linguística, metodologia científica, a gente pergunta como é que ela vai fazer para chegar no break-even, como é que ela vai vencer as dificuldades, por que o mercado dela é de nicho, a gente faz avaliações diferentes. Então, a gente precisa mudar esse critério. Né? Quando eu discuto, por exemplo, com o pessoal de Venture Capital, se a representação de anjo está em 12%, a de mulheres gestoras de fundo de investimento é menor do que isso no Brasil, está em torno de 4%, 5%. Né? E muitas vezes o pessoal vem com um discurso da meritocracia, que sinceramente eu acho que é um discurso absolutamente equivocado. Né? Mas a gente não sabe avaliar algumas capacidades femininas pela forma de expressão. Né? A Elô vem e fala desse jeito delicado, a Cláudia também, a Ju fala citando o marido. Nada disso faz com que a gente não seja absolutamente capaz, tanto do ponto de vista técnico, né? A gente é boa no que a gente faz, como em todas as outras qualidades. Mas como que a gente avalia isso? Os instrumentos tradicionais de avaliação não são suficientes, eles não dão conta desse tipo de diversidade. Né? E é isso que a gente precisa buscar. Para contar um pouco da Anjos, acho que assim, a gente começou a trazer esses temas muito no começo. Né? Como eu disse, logo no comecinho da Anjos, 1 ano e meio, 2, ecossistema começando, a Anjos está com 9 anos, né? Era muito começo de tudo, tava todo mundo, a gente era um grupo muito pequeno ainda fazendo tudo isso acontecer, e eu comecei a me sentir incomodada, porque eram só homens. Né? Comecei a estudar muito esse tema e comecei a trazer isso para o nosso ecossistema em várias coisas. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu fico muito feliz de ter na Anjos são investidores mais jovens. Né? Em várias redes de investimento, você olha para um investidor de 30, 32 anos, ele não vai poder, talvez, colocar 100 mil reais num ano numa startup, mas ele pode por 20. Né? E pensa que ele está começando, né? Lá para frente ele vai ser um ótimo investidor, ele já vai ter feito toda uma jornada, já vai ter aprendido muita coisa e vai investir cada vez melhor. Né? Mas eu ouvi isso de uma empreendedora, de uma investidora de 30 e poucos anos, uma investidora maravilhosa, está com a gente até hoje, e ela me disse assim, puxa, que bom que você me aceitou, porque eu tentei entrar em 3 grupos de anjos e não consegui ser aceita. E isso não faz tanto tempo, tá? Isso faz uns 5 anos. Não consegui, não me aceitava. Muito jovem, diziam que eu não tinha. E ela é maravilhosa, maravilhosa, super bem formada, ex-Ambev, empreendedora, sabe quando assim, check, 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 né? Então, a gente começou a construir isso na Anjos desde o começo. Um dos nossos motes é, a gente é uma rede de investidores experientes que abre muito bem a porta para novos investidores, né? E a gente procura trazer também um ambiente propício para que as mulheres entrem e possam ser, não quero usar o termo, que elas possam se expressar ali dentro, né? Que elas possam falar. E como que a gente constrói isso? Conversando com todos os investidores, porque isso não é um movimento de mulheres, né? É um movimento da rede, a rede inteira ganha. Homens e mulheres ganham quando a gente tem mais homens e mulheres e gays, negros, que a gente quase não tem, infelizmente, a gente tem um número muito pequeno. Se você é investidora, mulher e negra, ajuda a gente a trazer mais gente diversa para essa rede, porque a gente não tem quase, a gente não tem contato, a gente tem muito pouca coisa. Então, a gente procurou fazer todo esse trabalho dentro da rede. Né? E hoje, o que é mais bacana é que esse não é mais só um trabalho da Anjos do Brasil. Né? A gente teve aí, nesses últimos 2 anos, um boom de redes de investidores anjos. Várias redes surgiram, muitas delas. Isso é super positivo. A única coisa que eu digo para um investidor ou para uma investidora é não investir sozinho. Né? Que nem eu falei para ele, é sempre isso, porque a gente ganha muito mais dentro da rede. Mas o que eu tenho visto dentro de todas essas redes é que a grande maioria delas já está tratando desse assunto. Né? Uma boa parte dos líderes de redes e dos investidores valorizam isso. Então, é isso que a gente quer cada vez mais trazer. Porque a gente está aqui para fazer 2 coisas. Para aliar capital com propósito. Então, usar o nosso dinheiro de uma maneira melhor. Né? A gente quer um mundo melhor, capital é uma coisa importante. A gente tem que aliar. Né?
A segunda coisa que a gente está para fazer aqui é para ajudar grandes negócios a resolverem os problemas do Brasil. Então, eu acho que a gente consegue, né? Vocês viram que eu nem falei de ter retorno financeiro, porque retorno financeiro é dado, né? É igual quando a gente fala, uma startup vem e fala assim, o meu diferencial é qualidade. Não, qualidade não é diferencial de ninguém, né? Qualidade é o básico. Ponto de partida. Então, retorno financeiro para o investidor anjo também é ponto de partida. O que a gente está pondo é um pouco a mais. Eu tenho 2 livros que eu acho que para mim foram muito marcantes nessa trajetória. Um deles é o Lean In, que eu acho que no Brasil está como Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que fala desse protagonismo feminino, de se reposicionar como mulher, que ela usa uma expressão que é sente na mesa, né? Eu acho que nós mulheres demoramos muito a sentar na mesa. A gente ouviu outro dia uma brincadeira assim, se o Kanye West pode se candidatar a presidente, você pode se candidatar ao cargo que você quiser, né? Então, eu acho que a gente, como mulher, também tem que entender que nós podemos ser protagonistas, né? E que esse tem um desafio, sim. Eu brinco, né? Hoje em dia, o meu problema agora é me segurar, não deixar eu falar demais, porque eu até nos cursos, eu preciso me amarrar na mesa, porque depois que eu soltei minha voz, ela vai, né? E um outro livro que eu acho que é super recomendado, esse eu não sei se tem em português, chama Alpha Girls. É um livro da Juliane Gurti, que é um livro sobre Venture Capital no Vale do Silício. São mulheres poderosas que viveram, né? É uma geração de mulheres que também está fazendo esse movimento no Vale do Silício. Então, tem várias lições que eu acho que a gente, né, tem para aprender. A gente, como brasileiro, olha e fala, será que lá fora não está igual? Lá deve ser diferente. Não, era um mercado tão masculino quanto o nosso, né? E essa transformação, eu acho que parte também do nosso posicionamento de sentar na mesa, se colocar, fazer feito essa investidora que a Maria Rita cita, que chegou lá e recebeu 3 não e foi no quarto até que ela tivesse um sim, né? Eu costumo dizer que assim, não a gente já tem. Então, eu acho que a gente tem que ir atrás do sim e se posicionar, cada um com a sua história e cada um com a sua base de conhecimento, né? E a experiência, eu diria que é uma experiência de troca mútua. Eu acho que a Heloísa falou isso, a gente não está só para ser mentor de startup, a gente ensina, mas a gente aprende muito. Então, eu costumo dizer que, assim, você está pagando, esse investimento que você está colocando lá pode ser um MBA, né? O que você aprende nessa jornada, talvez você não aprendesse sentada num banco escolar. Então, assim, é um aprendizado diário, cada dia, com cada investidor e com cada perfil. Bacana todo esse tema de diversidade, bacana a gente falar disso também, porque eu acredito que é o nosso papel como líderes, né? A gente tem participando de um evento ou participando de uma reunião com startups ou empreendedores, eu acho que é bem relevante a gente ter esse olhar para a diversidade ainda. Eu acho que acho que a gente já melhorou, eu acho que a gente estava falando aí de 2011, 2012 para cá, o quanto a gente já evoluiu, mas esse tema é importante, a gente sempre bate nessa tecla. Vejo, assim, tem que ter movimento, sim, eu vi até movimentos lá da Anjos com a Maria Rita, participei de alguns, o próprio Mia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar o ecossistema como um todo, né? Então, a gente está falando de diversidade de mulheres como investidoras anjo, a gente tem toda a cadeia, né? Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar toda essa cadeia, e é nosso papel também trabalhar cada vez mais isso, né? Trazer mais isso, né? Então, ter mais empreendedoras, mais empreendedoras em startups, mais startups lideradas por mulheres e mais investidoras, né, Anjo? Eu acho que a gente está falando de uma cadeia aí que quem ganha muito é o ecossistema. Eu acredito muito nisso, já participei, já fui convidada para participar de algumas rodadas e alguns investidores com muita experiência no mercado, eles me convidaram para participar também, ou pelo menos a discussão, ou pelo menos para que eu dê um feedback aí sobre aquele deal, né? Então, eu acredito que esse é um posicionamento nosso, a gente tem que trabalhar isso, e sempre que eu posso também, eu falo com as minhas startups para que realmente tenha mais meninas, né, na equipe. Então, é um ponto também que eu estou sempre batendo lá com meus meninos,
com o time, para que realmente a gente tenha essa diversidade como um todo, gente. Minha vez, né? Eu estava pensando aqui, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção também, fazer a lição de casa, né? Eu acho que em relação à diversidade, eu acho muito confortável para mim, por exemplo, quando tem, a gente estava falando de idade, né? De repente você tem uma pessoa mais velha, com mais experiência, você fica só ali olhando o que está acontecendo, né? E de repente tem um sinal vermelho de 3 pessoas desse grupo. Você fala, bom, eu estava toda emocionada aqui, mas deixa eu baixar minha bola, né? Então, eu acho, e às vezes ao contrário, né? Você pega empreendedores ou investidores que são mais arrojados e você fala, nossa, tá certo, ele tem uma visão que está sendo muito produtiva, né? Então, o que eu acho que é importante aqui, também, um pouco dessa minha experiência que eu tenho construído, é assim, aonde você está se colocando, né? E prestar atenção nessa diversidade e prestar atenção se nesse grupo você está dentro do conceito, né, de anjos e dos grupos de anjos, dos anjos do Brasil, e voltando para o que a Maria Rita falou, de você investir em grupo, eu acho que, de alguma forma, aquilo te protege também, além de compartilhar, ensinar e aprender. Acho que é importante você olhar, tem diversidade, né? Existe uma diversidade de capacitação aqui, qual que é a formação desse grupo? Existe uma diversidade de pensamento, aonde eu estou, né? Porque eu acho que tem uma outra coisa da mulher, eu acho, né? Tem claro que a gente está falando só porque a gente está falando em mulheres aqui, mas eu acho que tem uma coisa, eu tenho muito isso, que é assim, você se emociona, né? A gente se emociona e se apaixona mais fácil por tudo aquilo, né? E muitas vezes você entrou nessa emoção, tem aquele propósito, e aí quando você viu o investimento, você está quase não se importando, se aquilo que você tem certeza que aquilo é o máximo, né? Entra Então, de cabeça. você entra de cabeça e essa naturalidade, eu acho, nossa, que tem uma parte importante dentro disso, que é o racional, e que a gente, né, aprendeu, acho que naturalmente nós somos, mas tem um lado nosso que eu acho que também a gente tem que prestar atenção, né, se a gente está fazendo a lição de casa. E eu acho que isso é muito importante, assim, independente do gênero, né, e dessa diversidade, eu acho que é muito importante que a gente faça a lição de casa, né? Não é investir por investir, não é estou aqui porque eu estou, ou porque de repente eu posso estar financeiramente, ou a gente tem que fazer a lição de casa, né? A gente tem que entender do que é aquilo, a gente tem que se capacitar o tempo inteiro, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar, a gente tem que se aprofundar. Eu gosto muito, eu odeio, na verdade, a parte toda jurídica, né? Eu odeio. Então, hoje eu tenho alguns parceiros, eu tenho a Juliane, que eu uso do The Hike, que também foi o Anjos que me apresentou, acho, e que, sabe, metade do negócio é eu sentar e escutar, e entender, ir atrás, e que é chato para mim, não é uma coisa que eu gosto, não está dentro da parte que me emociona, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer a lição de casa também, eu acho que isso gera respeito, gera credibilidade, gera você se colocar de uma forma que as pessoas vão te ouvir, né? Então, eu acho que tem uma parte também que vem de nós, que é muito importante que seja bem feita. Não, super concordo, Elo. Acho que você está falando assim muito bem, e até pegando um gancho com o que a Cláudia falou de cota, né? Ninguém gosta de ser cota. Eu detesto ser cota. É muito triste, assim. Eu falo em muitos eventos, né? Já fui convidada para falar em muitos eventos. E tem alguns que olham e falam assim, só estão me impondo porque eu sou cota. Para ser cota. Aí eu falo, não, assim, primeiro assim, não sinta isso, você já está internalizando uma coisa que talvez não seja verdade. E depois, se for, você é uma pessoa competente, faz o teu trabalho bem feito, né? Vai lá, aproveita a oportunidade, né? Estuda, aproveita a oportunidade, dá visibilidade para você e para as outras mulheres, seja lá como for, né? Porque é muito isso, né? Lógico, assim, uma das coisas que mais chateia a gente quando a gente traz o assunto de diversidade é falar, isso é mimimi, isso é historinha de mulher, ou você só está lá porque você é mulher, né? Então, você está aqui porque você é mulher. Não,
A gente está aqui porque a gente é competente, a gente tem que mostrar isso. E mostrar isso é o que você falou, estar bem preparada para fazer o que a gente vai fazer, né? Seja lá o que for, seja investir, seja falar num painel, seja fazer uma análise jurídica da startup, seja fazer uma análise técnica. O que for que a gente for fazer, a gente tem que vencer isso mostrando que é esse papel, né? E se a gente não quer ser taxado de cota, de mimimi, a gente também tem esse ponto de se colocar bem no mundo, de fazer essa responsabilidade, né? De trabalhar bem para estar lá. Aí eu acho que a gente vai conseguir ter um equilíbrio super positivo para todo mundo que está envolvido. Não só para as mulheres, não só para as pessoas que não estão representadas dentro de um determinado ecossistema. Ótimo. Eu acho que só fechando. Pode falar, Luiz. Não, eu vou mudar um pouco o assunto, então é melhor você finalizar. Eu acho que, assim, uma coisa que, para quem está fora e quer entrar nesse mundo, que eu acho que uma coisa que me fascinou, eu até, quando eu conversei com a Heloísa, né, a gente não se conhecia pessoalmente, e é a troca. Quer dizer, nesse mundo de startup, todo mundo fala com todo mundo. Então, se eu estou querendo fazer um investimento e eu não conheço aquele mercado, eu consigo ligar para alguém que conhece e vou ser muito bem recebida. A gente que vem do mundo corporativo não está acostumado com isso, né? De pegar o telefone ou mandar uma mensagem, receber um invite no LinkedIn para falar sobre um determinado projeto ou para trocar, ou como a Heloísa falou, estou precisando de uma consultoria numa área específica que eu não tenho conhecimento, né? Então, uma das coisas que eu mais vejo nesse ecossistema é anjo falando com anjo, startup falando com startup, fundo falando com fundo, e é exatamente, a gente estava vendo no painel da manhã, os Ventures Capital falando, quer dizer, os empreendedores ligando para outras startups que já receberam investimento ou daquele anjo, ou daquele determinado fundo, é uma troca. Então, é um mundo muito transparente, né? E se é uma coisa que a mulherada sabe fazer, é trocar, né? Então, eu acho que nisso a gente consegue ser bastante competitivo. Perfeito. Aqui eu queria, até chegou algumas perguntas, focar mais um pouco agora nas investidas de vocês, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho de quais são as investidas, se vocês têm uma tese específica, né? Se vocês fazem investimentos em qualquer região, se é por segmentos, como que está estruturado aí a lógica de investimento de vocês hoje? Eu posso começar e eu vou ser objetiva, eu prometo. Eu sou uma investidora muito pequena, não tenho muito dinheiro, né? Como eu sempre digo, eu sou ungueira, então não consigo investir tanto, mas não resisto e invisto. Eu tenho uma tese muito clara. Uma boa parte dos investidores não tem muito tese de investimento, mas para mim é muito claro. Ou eu invisto em startups que são lideradas por mulheres, né? Então elas estão liderando esse negócio, ou em startups que são de impacto social. Se tiver os dois juntos, mais legal ainda. Mas esse é um critério muito claro, é uma decisão justamente por essa frase que eu usei antes, aliar capital com propósito. Para mim, isso é extremamente relevante. Bacana. Bom, eu participei das reuniões da Anjos e lá não tem um segmento só, né? São vários segmentos. Então, eu procurei identificar startups que eu conseguiria contribuir de alguma forma, né? Smart Money, que eu achava que era super importante. E também procurei algumas startups que fossem lideradas por mulheres ou que tivessem mulheres como executiva ou possibilidade de ter mulheres como executivas, né? Então, esse é um ponto que eu segui como investidora anjo dentro da Anjos. Mas principalmente a questão de ter uma linha, olhar a startup, olhar um pouco a história do empreendedor, entender de que forma realmente eu poderia contribuir, né? Porque para mim era super importante, foi os meus primeiros investimentos, eu queria contribuir de alguma forma, né? A gente fala bastante do Smart Money. Então, isso foi bacana. E depois, em fundos, investir tanto em fundos do Brasil quanto fundos fora do Brasil, é uma experiência nova, é diferente, é uma outra dinâmica, mas eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto muito de contribuir, eu gosto muito de acompanhar.
Então, seguir essa linha, e hoje eu busco realmente nessa linha também startups com impacto e startups sendo lideradas por mulheres, porque mulheres realmente liderando a startup. Então, eu terminei num caminho muito parecido com a Cláudia, no sentido de eu quero participar, trabalhar e investir em startups que eu possa, de fato, contribuir. Acho que no Anjos e na 100 Open Angels vi vários projetos interessantes, mas onde eu achava que o meu know-how não iria agregar e tinham outras oportunidades. Então, eu também fui para um movimento de startups que tem a ver com tecnologia, então, modelo SaaS, no caso da própria 100 Open Startups e no caso da Seven Waves, onde eu tenho uma ferramenta que contribui para uma conexão e para um planejamento. E no caso, por exemplo, da 321 Beauty e no caso da Holistics, que foi investimento em conjunto pela Anjos, startup com esse DNA feminino, com esse olhar de mulheres que estão... e sempre o founder. Na minha concepção, é um olhar muito próximo. Quem é a pessoa que está por trás daquele projeto, como ela se relaciona, como ela se conecta, né? E o olho no olho, né? Eu diria que isso, para mim, também tem sido essencial. Bom, eu fiz minha tese pensando, primeiro, que esse olhar para de onde eu venho, que deveria ter uma contribuição, né? Então, esse olhar de smart money, e aonde, mais do que investimento, para mim era importante essa paixão por esse assunto, né? Então, eu começo hoje, a minha tese hoje, ela vai desde o agro, health, wellness, daí nutrição e alimento em geral. Então, eu estou dentro desse range aí, que tem bastante coisa nesse mundo, né? Não necessariamente é só food tech, porque o food está junto, mas tem o agro, food tech, enfim, tem uma diversidade grande dentro disso. Então, eu ainda foquei nessa área, eu me sinto hoje mais confortável em contribuir enquanto eu vou aprendendo com a experiência, com os paralelos e me capacitando. O meu olhar para isso, dentro dessa área, sempre tem um objetivo desse olhar de impacto social. Acho que é um pouco a palavra da moda, né? E a lição de casa da moda, eu acho que apesar da gente ter um olhar para impacto, eu acho que ainda não é claro o que é impacto social muitas vezes, né? Então isso é uma coisa que eu me incomodo um pouco, essa discussão, mas eu acho que tem que olhar com alguma coisa que dentro do food system mude, né? Ou que acrescente alguma coisa, no meu caso, dentro dessa área. Então, eu olho muito para isso e eu estabeleci, eu nunca pensei, que nem vocês pensaram, que tem que ser startups com mulher ou sem mulher, nunca pensei nisso. Eu adoro a visão masculina também, eu acho que complementa muito, então, não sei, eu nunca pensei nisso, então eu não tenho isso dentro da minha tese, mas para mim eu acho que é importante hoje, né, que eu venho aprendendo aí toda a história que a gente já contou, que tenha um pouco, hoje eu olho com mais critério e talvez isso esteja dentro da minha tese menos resumida que eu acabei de falar, mas um pouco desses olhares que eu falei, né? Eu acho que são coisas que eu presto atenção, a diversidade, eu escuto bastante, né? Porque eu acho que os valores, com essa possibilidade de anjos, que a gente tem a possibilidade de investir valores diferentes, até menores, né? Dá para você fazer um range muito grande. Então, você vai completando as caixinhas ali e falando, bom, aqui eu já estou solidificado. Assim, o meu sonho é ter um grande portfólio, né, onde eu consiga atuar em todas essas áreas que eu falei dentro desse range aí de agro até wellness final. Ótimo. Bom, na verdade já deu o horário aqui, passou voando, nem percebi. Estava muito bom o nosso papo. Queria só deixar o espaço aberto se vocês quiserem passar alguma mensagem final e agradecer de novo a participação de todos vocês. Eu acho assim, para encerrar, eu acho que é um pouquinho do que a gente falou. Quando eu comecei a participar como investidora anjo, a Maria Rita falou ali
torno de 7% mulheres. Eu lembro do número um pouco menor. Eu acho que efetivo mesmo, que mulheres que investiam, acho que eram entre 2% e 3%. Então, eu acredito que a gente já cresceu, a gente está crescendo, e eu acho que isso é interessante. Então, eu acho que ter esse olhar para essa diversidade e trabalhar com essas informações, eu acho que é super importante. Um evento como esse, que tem bastante relevância também, sem dúvida nenhuma, é bastante significante. E a nossa contribuição, eu acho que é exatamente isso, é o que um pouco a Maria já falou, são mulheres poderosas que realmente não precisam olhar o problema, né? São mulheres que enfrentam realmente, que vão ali e fazem acontecer. Então, eu acho que com isso, eu acho que o nosso perfil também motiva muitas mulheres, eu acredito nisso, né? A gente recebe feedback constantemente, inclusive pessoas que vieram da Anjos e de outros também. Então, eu acredito que isso é super importante. Então, um evento como esse, eu acho que tem uma importância grande aí. Eu diria que para quem quer começar, começa a namorar com o ecossistema, né? Quem já está aqui no evento, né, acabou de se logar para nos assistir, entra na plataforma 100 Open Angels, tem um monte de startup bacana, você vai começar a entender o que é que tem. Nesse momento, você não precisa se comprometer, você pode brincar de assistir esse mercado. Vai lá na Anjos do Brasil, tem os eventos online, você tem o congresso, então são vários eventos onde você vai se aculturando, assim como o Oi Week tem tantos outros, onde essas startups estão se mostrando e onde você pode entender o que é que faz sentido, porque a gente olha, né, quando a gente olha, tem segmento para tudo e todo mundo, né, para quem gosta de fintech, para quem gosta de health tech, quer dizer, eu brinco, né? A gente, até para aprender um vocabulário novo, né? Porque a gente vai entrando nesse mundo e vai entendendo uma nova forma de comunicação e nem que seja para aprender. Senta na mesa e vem participar do jogo. Eu acho, talvez eu diria, só para finalizar aqui, coragem, né? Porque eu acho que é importante, mesmo que seja um mundo novo, então a coragem de você não deixa de ser uma forma de você mesmo empreender em uma outra coisa, independente se você é um empreendedor, né? E acho que tem que fazer lição de casa, né? Para não se empolgar e achar que pode nadar de braçada. Eu acho que a lição de casa é muito importante. E eu acho que, por último, entender essa possibilidade de conexão com as pessoas, né? De você se colocar, de você estar aberto, de você fazer networking. Eu acho que isso é um exercício muito natural que tem dentro dessa área, que não é tão comum assim, e dentro desse mundo isso é muito gostoso. Então, usar tudo isso, porque é muito legal. Acho que elas já falaram tudo, né? Super bacana todas essas dicas. E a única coisa que eu quero dizer é, olha para você mesmo e reflita como você está se colocando no mundo, né? Transforma a sua relação com isso tudo. Não deixa que diversidade seja só um tema de moda, uma palavra que é bonita falar. Não vou dizer que eu sou contra porque é feio falar isso, mas procura refletir mesmo e atuar no mundo de um jeito diferente, né? Olha para você mesmo e se transforma, porque o resultado vai ser muito interessante. Ótimo. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todos os participantes também. E quem está acompanhando a Week ainda tem outras diversas palestras aí. Hoje a gente ainda tem mais uma e amanhã ainda tem alguns painéis. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, meninas. Prazer. Tchau, prazer estar com vocês. Beijo, obrigada. Beijo.